Vencendo o medo, esse é o nosso tema dessa noite. Pelo título do salmo que aparece aí em negrito, davídico, nós somos informados que esse salmo foi escrito por Davi. Mas agora, ao observarmos aqui o conteúdo do salmo, nós vamos perceber que o salmista proclama a sua confiança no Senhor, do verso 1 a 3, depois ele destaca o seu desejo pela comunhão com o Senhor até o verso 6, do verso 7 em diante, ele faz uma oração de grande confiança no seu Deus, e ele conclui os versos 13 e 14, falando da necessidade de esperar com confiança no Senhor, pois fazendo isso, jamais ele será frustrado, ele tem certeza de que desfrutará da bondade do seu Deus. O salmista confiava no Senhor para vencer os seus medos. Por isso esse salmo tem tanto a nos ensinar a respeito deste assunto nessa noite. Então, você está com sua Bíblia aberta aí no Salmo 27, mantenha aí, eu vou fazer a leitura e passo a passo a gente vai expondo os versos deste salmo. Salmo 27, davídico. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Até aí. Irmãos, eu disse que a palavra de Deus nos ensina como vencer o medo. O salmista confiava no Senhor para vencer o seu medo. Mas, para a gente vencer o medo, a gente precisa entendê-lo primeiro. E é certo que alguns medos que nós temos, resultados de algumas situações objetivas, são importantes, nos auxiliam, nos protegem. Por exemplo, ninguém vai saltar no fogo, porque sabe que vai se queimar. Ninguém vai saltar numa piscina funda se não sabe nadar. Ora, nesse sentido, o medo neste sentido objetivo de altura, nos protege, nos faz até bem. Mas os nossos medos normalmente não são decorrentes de situações objetivas assim. Os nossos medos normalmente são de situações subjetivas, situações imaginárias, que nós mesmos criamos na mente, e essas coisas vão se tornando um gigante, um monstro terrível, maiores do que nós. Quando eu era criança, eu confesso aqui que eu tinha muito medo de lagartixa, mas só quando era criança. Hoje eu já não tenho mais medo disso não. E por que eu tinha tanto medo de lagartixa? Hoje eu fico pensando, que perigo uma lagartixa pode oferecer? É certo que quase nenhum, né?
Porém, quando eu era criança, a minha tia disse para mim que se eu tocasse numa lagartixa e depois tocasse nos olhos, eu ficaria cego. Alguém de vocês já deve ter escutado essa história, que eu vi aqui muita gente balançando a cabeça. E então, por causa disso, eu tinha um medo terrível de lagartixa. E para piorar a situação, não era à toa, tinha um rapaz próximo de casa, um vizinho, que ele tinha uma deficiência em uma das vistas. E para mim, ele tinha pegado em lagartixa. E aquela lagartixa eu não podia ver. Aquilo se tornou um monstro terrível na minha vida. Eu tinha um medo terrível de lagartixa. É óbvio que já perdi esse medo. Mas, irmãos, eu penso que o medo faz parte da nossa condição humana caída. Faz parte da nossa condição de pecadores. E quer ver como isso é assim? Olha só um pouquinho lá para trás, em Gênesis, quando a história nos relata que bem antigamente, com Adão e Eva, o que aconteceu? O que aconteceu com Adão e com Eva, depois de pecarem? O medo tomou conta deles. O texto bíblico diz que depois de Adão e Eva terem pecado, comido do fruto proibido, Deus foi procurar por Adão. E Deus chamou a atenção de Adão, e Adão respondeu ao Senhor: ouvi teus passos no jardim, Senhor, e fiquei com medo. E fiquei com medo, porque eu estava nu, e por isso me escondi. O medo remonta lá ao Éden. Adão e Eva, após haverem pecado, sentiram medo do Senhor. E assim, irmãos, todas as gerações que já passaram experimentaram o medo. O medo não é um privilégio de poucos. O medo talvez seja o sentimento mais democrático que tem. Ele abraça a pobres, a ricos, a velhos, a jovens, a gente de todo tipo. E não se engane pensando que as pessoas bem-sucedidas não têm medo. Elas têm também. O medo atinge a todos, remonta desde o passado com Adão e Eva. Eu li uma pesquisa que contava que, apontando ali os medos da maioria das pessoas. Eu queria citar aqui alguns dos itens mais indicados pelas pessoas como os seus medos. E as pessoas responderam. 28% das pessoas disseram que têm medos relacionados às finanças. 19% das pessoas têm medo de perder a saúde, medos relacionados à saúde. 18% das pessoas têm medos relacionados a preocupações e problemas familiares. E 16% das pessoas, preocupações e medos relacionados à profissão, ao trabalho. Talvez os seus maiores temores não estejam nessa lista, mas eu tenho por certo que você deve ter medos guardados no seu coração. São tantos os medos que as pessoas chegam até a classificar cientificamente o medo. Por exemplo, já ouviu falar em ambulofobia? Medo de caminhar. Tem algumas pessoas que têm propositalmente este medo. Não vão nem à padaria a pé. Aracnofobia, esse é comum, né? Principalmente entre as mulheres. Alguns homens também, tá. Medo de aranha. Astrofobia, medo de trovões, medo de tempestades, de relâmpagos. Tem até bibliofobia. Já viu essa? Não vai me dizer que tem gente com medo de Bíblia aqui, não é isso. Medo de livros. Eu sei que tem gente que tem medo de livros, se assusta de ver um. Me disseram que... Deixa quieto, não vou falar não. Que não encontraram nenhum livro lá no sítio de Atibaia. Terrível, não? Tem claustrofobia, medo de ambientes, recintos fechados. Existem N tipos de medo, mas é fato, irmãos, que nenhum medo é tão terrível quanto aquele que nós próprios criamos e que nos aprisiona, nos apunhala dia após dia. Esse é o pior. E aqui nós olhamos para o salmista, no primeiro verso, dizendo exatamente que o Senhor é a sua luz, a sua salvação. De quem ele vai ter medo? Se o Senhor é o seu refúgio, de quem ele terá medo? É isso que o salmista declara já no primeiro versículo do Salmo. O Senhor
é a sua luz, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua salvação. Veja, ele não está dizendo que ele não está dizendo que o Senhor lhe dará a força, que o Senhor dará a luz, não. Ele está dizendo que o Senhor é luz, o Senhor é força. E o que isso tem de importante para nós? Nós acabamos de cantar, o Senhor é e Ele está em nós. Foi o último cântico, né? Que nós cantamos. Ele está em nós. E isso faz toda a diferença. Não importa onde estejamos, se aqui ou lá, qualquer que seja o lugar, o Senhor está em nós. E não precisamos ter medo. O Senhor está em nós. Ele está em nós para cuidar de toda e qualquer situação que nos perturba, que tira a nossa paz. Ele está em nós, trabalhando em nós. E é isso que o salmista declara aqui. Sendo assim, o que nós precisamos fazer então? Ora, primeiro entender o medo, identificá-lo, reconhecer quais são os seus medos. E depois disso, entregá-los ao Senhor. E depois disso, não tomar de volta. Deixa com o Senhor. É isso que o salmista nos mostra aqui. Irmãos, quando eu penso na história de Davi, e aqui as crianças vão se lembrar muito bem também, certamente eles estudam isso. Quando nós lembramos da história de Davi e Golias, por exemplo, Davi era pequeno e Golias era um gigante. Mas isso não intimidou Davi. E por que não intimidou a Davi ter que enfrentar Golias? Porque ele reconhecia, ele sabia que a batalha que ele tinha para lutar não era dele, era do Senhor. Era o Senhor quem ia adiante dele. Aquela luta era do Senhor. Irmãos, o Deus de Davi é também o nosso Deus. É o mesmo, não é outro. E nós precisamos ter essa mesma convicção, esta mesma fé de Davi para enfrentar o medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Do que eu vou ter medo se o Senhor é tudo isso para mim? Veja, irmãos, nós precisamos dessa convicção também. O medo pode te intimidar. E se você ceder ao medo, ele vai te aprisionar. Se você ceder ao medo, ele vai te impedir de desfrutar o hoje. Você não vai viver mais o hoje com medo. Então, para enfrentar o medo, é preciso confiar no cuidado soberano de Deus. Eu fico pensando aqui ainda na história de Davi e Golias. Davi tinha tudo para se render aos pés de Golias, assim como outros fizeram, porém, Davi não faz isso. Eu fico pensando em todos aqueles do exército de Israel, do exército do povo de Deus, morrendo de medo daquele gigante, e Davi não está com nenhum medo do gigante. É simples. Davi não está olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho do desafio que ele tinha pela frente, para o tamanho do problema. Ele tinha consciência do tamanho do seu Deus. E por isso ele não se assusta. Eu já ouvi alguém dizer que Davi, quando olhou o gigante, ele não pensou assim, que armas poderosas ele tem, que espada gigante, que homem grande, estou frito. Não, Davi pensou, olha o tamanho da testa dele, eu não tenho como errar essa pedra, não tenho. E é o que ele faz, ele lança, ele não erra, na primeira. Veja, irmãos, essa mesma confiança que nós precisamos, era essa a confiança do salmista. Ele sabia o tamanho do seu Deus. O seu Deus era a sua única fonte de confiança. E é por isso que ele diz aqui, no verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. O contexto desse salmo, muito provavelmente, o salmista Davi tinha escutado que Saul declarou guerra contra ele. E chamou todo o seu exército para caçar um homem só.
Davi. E ele caçava dia e noite por Davi, para tirar-lhe a vida. Pensa se uma situação dessa não intimida. Hã? Um exército inteiro contra um só. Isso intimida. Isso pode deixar qualquer um com medo. Mas olha o que diz Davi: ainda que um exército se acampe contra mim. Fico pensando aqui, Davi escondido na caverna e avistando de longe aquele exército numeroso, todo mundo atrás dele. Ele diz: ainda assim, o meu coração não temerá. No verso 3, ainda que se instale a guerra contra mim, estarei confiante. Isso é confiança no cuidado de Deus. É essa confiança que nós precisamos ter, irmãos. Todos nós temos gigantes que assombram as nossas vidas também. Temos batalhas, guerras instaladas, talvez um Golias que te cobra, dívidas que você não pode pagar, talvez hábitos que você não consegue deixar para trás, fracassos que você não esquece, ou um futuro que te atormenta hoje. Não sei qual é a guerra que se instala contra você, qual é o gigante que te assombra, mas uma coisa eu sei: se você confiar no Senhor, no cuidado soberano do Senhor, Ele vai te ajudar a vencer esse gigante. Você precisa sim de coragem, é verdade. Você precisa sim de perseverança, é verdade. Mas você precisa também de confiança. E não é autoconfiança, é confiança no Senhor. É desse tipo de confiança que eu estou falando. Confiança no Senhor. O que eu tenho a ver com isso, pastor? Tudo. Onde é que está a sua confiança? Onde é que você está depositando a sua confiança? Onde é que você coloca a sua segurança? Sua situação financeira estável? É isso? A sua família, está todo mundo com saúde? Está todo mundo bem? E por isso a sua confiança está em alta? Onde é que você deposita a sua segurança? O que lhe dá a sensação de bem-estar? Talvez você precisa fazer igual Davi, falar consigo mesmo. Já falou sozinho? Quem não fala sozinho não sabe que está perdendo. Davi fala consigo mesmo. Davi fala para si mesmo. Quais são as coisas que você precisa dizer para você mesmo quando a sua vida parece imprevisível, perigosa? O que você precisa dizer para si mesmo? Quando você está desanimado, onde é que você busca refúgio? Ah, pastor, na casa do meu pai. Tá bom. Mas qual pai? Onde você se refugia? Davi, eu sei onde ele encontrou o seu abrigo. Davi, eu sei onde ele encontrou a sua segurança. Em Deus. E ele não largou. Veja o que ele diz no verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O que ele está dizendo, irmãos? O que Davi está contando para nós aqui? Ele encontrou o seu abrigo seguro, o seu Deus. Qual era o desejo de Davi? Era estar no templo? Não. Até porque o templo não havia sido construído. O templo de Salomão vai ser construído um pouco depois. O desejo de Davi é pela comunhão com o seu Deus, pela intimidade com o seu Senhor. Era esse o grande anseio dele. E é isso que ele pede, é essa uma coisa que ele está falando aqui. Note a singeleza do pedido, do propósito. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa contemplar a sua beleza, a sua grandeza, que eu possa meditar na sua pessoa. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu peço. Eu não peço bens, não peço segurança. Imaginem quantas coisas Davi poderia pedir. A guerra se instaurou contra ele. É sozinho. Tem um exército todo contra ele. Ele poderia dizer: Senhor, me leve para um lugar bem longe, me esconda de todos eles. Senhor, me leva para uma alta montanha. Senhor, qualquer outra coisa. Mas olha o que ele pede. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Ele quer se esconder no seu Senhor, ele quer estar perto do Senhor, ele quer comunhão, intimidade com o Senhor. Veja, ele não está ansiando por tomar o lugar dos levitas. Não, ele não está ansiando por ser um sacerdote e estar trabalhando no templo. Não era essa a ideia de Davi. O seu desejo é desfrutar da presença do Senhor. É isso que ele pede. Irmãos, essa é a essência da adoração. Essa é a grande essência da adoração. Recentemente eu visitei um irmão e ele estava para fazer uma cirurgia. E ele, com a idade já avançada, sabendo do grande risco da cirurgia, ele estava com medo, estava preocupado. E eu trouxe uma palavra, oramos juntos e disse a ele, por fim, confia no Senhor, não tenha medo. Ele estará com você na sua entrada e na sua saída, como diz o Salmo, né? Ele estará com você, não tenha medo, confia nele. E ele então passou pela cirurgia e depois da cirurgia eu fui vê-lo novamente. E ele estava todo feliz. Ele disse, pastor, eu me lembrei daquela nossa conversa. E eu orei ao Senhor e entreguei nas mãos dele. Falei, o que o Senhor tiver para fazer comigo, faça, Senhor, eu confio em Ti. E sabe o que aconteceu? Pastor, eu dormi, quando eu acordei já tinham operado. E eu nem senti nada. E eu nem estou sentindo quase dores. Eu estou bem aqui, já estou querendo andar e fazer, já estou querendo trabalhar. O Senhor o livrou do medo. Ele confiou no Senhor. Viu o resultado? Confiança no Senhor afasta o medo. Irmãos, Davi sabia que no dia da adversidade, no dia da enfermidade, no dia em que as lutas vêm, nesse dia, Davi sabia que nesta hora, ele tinha uma pessoa exata para colocar a sua confiança. Olha o que ele diz no verso 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Veja, Davi confia que no dia da adversidade, no dia mau, no dia difícil, o seu Deus estará com ele. Ele desfrutará da comunhão do Senhor. Irmãos, era alguém que tinha intimidade com o Senhor. Passava tempo com o seu Deus. E nós? E você? Como é que está o seu tempo com o seu Deus? Como está o seu tempo hoje com o seu Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus hoje? Talvez essa seja uma pergunta tão corriqueira que você nem se importe em responder. Pode ser também que seja uma pergunta que você nunca se fez. O fato é que a nossa geração, de uma forma geral, não se preocupa em responder essa pergunta. Não está preocupado com isso. Nós normalmente reclamamos do cansaço físico, da falta de tempo, da falta de oportunidades para buscar mais o Senhor. Mas a Bíblia e a oração, onde estão? Estão em segundo plano. Estão em segundo plano. Primeiro vem o quê? O lazer. Primeiro vem os amigos. Primeiro vem o trabalho. Primeiro vem o cuidado com o corpo. E aí, a lista é enorme. E depois, a minha comunhão com o Senhor. O meu relacionamento pessoal com Deus. Já não conseguimos mais parar e ouvir o silêncio. Contemplar Deus. Já não conseguimos mais. Quando nós chegamos em casa, o que fazemos automaticamente? O normal. Liga a TV, liga o tablet, liga o rádio, liga o computador. Qual foi a última vez que você
foi até a varanda e foi apreciar a criação. Qual foi a última vez que você acordou um pouquinho mais cedo para ouvir os pássaros? Criação maravilhosa de Deus. Qual foi a última vez que você parou para apreciar a beleza do Senhor? Pensa nisso, irmãos. Davi foi um homem que sempre cultivou e procurou aprofundar o seu relacionamento pessoal com Deus. A gente percebe isso claramente nos seus salmos. Os salmos nos revelam isso. Mas fica a pergunta: e você? E eu? Temos buscado uma vida mais intensa de relacionamento com Deus? Temos desfrutado dessa bênção? Davi desfrutava. E nós? Para que mesmo que nós fomos feitos, irmãos? Nós ensinamos os nossos filhos desde cedo isso. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E o nosso coração vai andar insatisfeito o tempo todo se estiver longe de Deus. Assim também Davi buscava a presença do Senhor, buscava desfrutar do seu amor, porque a palavra de Deus nos diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Busque o Senhor. Precisamos desta mesma fé e confiança de Davi. Sabe por quê? Porque o medo te enfraquece. O medo te aprisiona. O medo te desanima. E mais, ele te faz adoecer. Mas a fé e a confiança no Senhor não. A fé e a confiança no Senhor te fortalece, te liberta. A fé e a confiança no Senhor, ela te encoraja e ela cura. Por isso, irmãos, vamos confiar no Senhor. Vamos buscar compreender o amor do Senhor que lança fora o medo. O medo, nas palavras de Paulo, é mais que um sentimento, ele é um espírito. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 7, pois Deus não nos deu um espírito de medo, ou, na nossa versão NVI, de covardia. Deus não nos deu esse tipo de espírito, mas Ele nos deu um de poder, de amor, de equilíbrio. É isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Portanto, irmãos, muito cuidado. Cuidado, porque esse espírito mau, ele oprime, ele escraviza, ele destrói as suas vítimas. E ele desafia todos os dias a nossa alma. Além de confiar no cuidado de Deus, por último, Davi também perseverou na oração. Para vencer o medo é preciso perseverar em oração. E agora, a partir do verso 7, nós temos uma oração, veja aí. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. A partir daqui no Salmo nós temos uma mudança brusca. Nós temos o salmista orando, suplicando ao seu Deus por misericórdia. Como eu disse, é muito provável que ele estivesse fugindo de Saul quando escreve essas palavras, quando faz essa oração. Mas o salmista reconhece que se não for pelo seu Deus, ele não desfrutará dessa segurança. Por maior que fosse o seu desejo, ele só poderia ver a Deus se o próprio Deus o revelasse, ele diz no verso 9. Davi tinha convicção, irmãos, que todos poderiam abandoná-lo, mas aquele que é fiel, o Senhor, jamais o abandonaria. Ele chega ao ponto de dizer, e aí a linguagem é hipotética, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
A mesma palavra de Isaías 49, verso 15. Ainda que a mãe se esqueça do filho do próprio ventre, o Senhor não se esquecerá de mim. E ele diz ainda, o profeta Isaías: pois eis que nas palmas das minhas mãos eu te guardei, ó filho meu. Por isso, não temas, não temas. Veja, irmãos, quanta coisa o Senhor nos ensina. Mas por que então vem o medo? Por que a insegurança? Por que isso acontece? O medo é fruto da insegurança, da ansiedade. E o melhor remédio para vencê-lo é a confiança no Senhor e a oração. É por isso que o apóstolo Paulo vai exortar, lá na carta aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, tudo aquilo que te aflige, que te deixa ansioso, tudo, porém, precisa ser conhecido diante de Deus através de orações, súplicas e ações de graças. Paulo é categórico: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade é a voz da incredulidade. A ansiedade, irmãos, fulmina a confiança na soberania de Deus. A ansiedade, irmãos, é um mal terrível. A ansiedade nos faz perder o controle. A ansiedade, quando ocupa o nosso coração, faz com que a gente tire os olhos do Altíssimo e coloque no tamanho do problema. E é só isso que o ansioso passa a enxergar. E nós não precisamos ficar ansiosos. Não devemos. O Senhor Jesus manda trazer e depositar diante dele tudo. O Senhor Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, vamos passar por esse texto ainda, você vai ainda ter oportunidade de estudar mais sobre isso. Jesus diz lá no Mateus capítulo 6, verso 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas nós sofremos hoje pelas coisas de amanhã, por quê? Nós antecipamos o futuro. Não o futuro com a ansiedade, mas o futuro com o sofrimento que ele pode trazer. O futuro te traz um sofrimento antecipado quando você quer, pela ansiedade, trazê-lo à luz. E sabe o que acontece quando você fica ansioso em relação ao futuro? Você sofre duas vezes. Antes que aconteça, depois que acontece. Mas às vezes nem acontece, mas você sofreu antes. É por isso que faz tão mal. Porque a ansiedade faz com que você perca tempo. A ansiedade faz com que você perca as suas energias. E até a fé. A ansiedade é mal. Não é por isso que Jesus nos exorta a esse respeito, o apóstolo Paulo também. E a oração é o remédio para vencer. A oração pode fazer por nós o que a ansiedade não pode fazer. A oração é fundamentalmente intimidade com Deus. Orar é estar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós precisamos, ao invés de andar ansiosos, orar mais, falar mais com Deus. Ao invés de andar ansiosos, fazer como Davi, buscar a presença do Senhor, contemplar a sua grandeza, o seu poder, pensar no seu poder maravilhoso. Se Deus é quem Ele é e é o nosso Pai, por que ficarmos ansiosos? Por quê? Paulo diz que nós podemos trazer a Deus os nossos pedidos. Faça conhecida do Senhor todas as suas ansiedades. O apóstolo Pedro vai dizer a mesma coisa na sua carta. Fazei conhecida de Deus todas as suas ansiedades, porque Ele é o nosso Pai amoroso, Ele cuida de nós, Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer que oremos sempre, sempre. Se você não ora por todas as coisas, sabe o que acontece? Você fica preocupado com muitas coisas, você fica ansioso por muitas coisas. Então ore sempre, por todas as coisas. Bem, o
O foco deste salmo não é Davi. Talvez eu não tenha sido tão claro em expor o salmo e deixar claro que o foco principal não é Davi, mas alguém maior do que Davi. Este salmo nos aponta para Cristo. Ele nos faz lembrar de Cristo. Jesus veio à terra conhecendo todos os sofrimentos que enfrentaria. Sofrimentos estes muito maiores do que os sofrimentos que Davi passou. Os sofrimentos que Cristo enfrentou foram muito superiores. E Jesus sabia de todos eles. E mesmo assim, resolveu enfrentá-los. E não teve medo. Sabe por quê? Porque ele sabia que o seu Pai, Deus Pai, é a sua luz e a sua salvação. Jesus bem sabia que os seus inimigos tropeçariam e cairiam diante dele. Jesus bem sabia disso. E no momento mais dramático da sua vida, no momento da cruz, Jesus clamou para que seu Pai não se afastasse dele com ira. Jesus enfrentou falsos testemunhos, falsos profetas, enfrentou violência. Jesus sofreu injustiça. E ao final, ele experimentou a rejeição do Pai. Sabe para quê? Para que pudéssemos experimentar perdão. Para que pudéssemos experimentar a aceitação do Pai. Para que pudéssemos ter vida. Para que tivéssemos esperança. Foi por isso que Jesus passou por tudo o que passou no nosso lugar. Estamos chegando ao final do Salmo, e o verso 13 e 14 é a conclusão. Apesar disso, esta certeza eu tenho, diz Davi, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, corajoso, espere no Senhor. Davi tinha uma grande certeza de que ele experimentaria a bondade do Senhor, e que por isso valeria a pena esperar nele. Vale a pena esperar no Senhor. Irmãos, qual tem sido a sua postura diante das suas tribulações? Você tem pensado em desistir no meio das suas lutas? Não pare de lutar. A palavra do Senhor hoje vem te encorajar. Não pare de lutar. Fale consigo mesmo. Diga para si mesmo: desistir? Jamais. Jamais. Fale para si mesmo. Espera pelo Senhor. Tenha coragem. Seja forte. Tenha bom ânimo. Dê tempo para Deus responder. Espere com confiança no Senhor. Não como faz os nossos filhos, pelo menos os meus, né? Quando eu falo para o meu filho que daqui a algumas horas eu vou dar um sorvete para ele, não passa 5 minutos, ele diz: agora, papai, sorvete? Parece criança quando vai viajar, viagem longa. Vai demorar algumas horas, dorme aí. Não dá 5 minutos de viagem, está chegando, papai. É assim. Não é assim que é para você esperar no Senhor. É para você esperar com confiança no tempo dEle. E Ele lançará fora, enquanto você confia, todo medo, todo medo. Espera. Eu gosto muito da própria ilustração bíblica. A maneira como a gente encara os desafios do dia a dia. Eu vejo um exemplo maravilhoso no texto bíblico dos 12 espias. Lembram dessa história? Os 12 são enviados numa missão para avistar a terra prometida. E aí então, aqueles 12 entram, vasculham a terra, veem muitas coisas maravilhosas, frutos grandes, precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. E aí eles voltam com o relatório. E aí então, quando Moisés vai escutá-los a respeito do relatório, do que eles viram, como era a terra, se era boa, se eles teriam condições mesmo de conquistar, qual seria a estratégia? 10 dos espias diz o quê? Olha, a terra é maravilhosa. Os homens que lá vivem são, gigantes. Deixam Golias no chinelo. A terra maravilhosa, mas nós não vamos conseguir entrar lá não. Eles vão esmagar a gente. Vão acabar com a gente.
Sinto muito, mas a gente não vai conseguir vencer, não vai conseguir entrar, não vai conseguir tomar essa terra coisa nenhuma. Esse foi o relato dos 10. Mas 2 deles disseram algo diferente. Tinha lá o Josué, meu amigão Caleb, e eles falaram coisa diferente. Eles disseram: o Senhor nos entregará esta terra. Vamos entrar, vamos lutar e vamos vencer. O Senhor nos entregará. Notaram? 12 espias. Pontos de vista completamente diferentes uns dos outros. Enquanto um só olhou o tamanhão do problema, da dificuldade, e só enxergou impossibilidade, os outros enxergaram diferente. Disseram: o Senhor nos entregará esta terra. Os outros viram por uma perspectiva muito mais positiva e cheios de fé, eles afirmaram que o Senhor os entregaria aquela terra. Irmãos, da mesma forma, na vida as coisas podem ser vistas por enfoques diferentes, de maneiras diferentes. Tem um ditado interessante, eu encerro com ele, que diz o seguinte: os tristes, eles acham que o vento geme, mas os alegres e cheios de fé afirmam que o vento canta. A maneira como você encara a vida faz toda a diferença. Fortifique-se o teu coração, confie, espera no Senhor, seja forte, coragem. O Senhor vai fazer grandes coisas se você confiar. Amém?